Irmãos, deixa eu dizer a você, por que Deus falaria em uma palavra dele sobre pés e mãos? Deus é incrível na arte de simplificar as coisas. Ele quer usar aquilo que nós temos para poder realizar as coisas que nós estamos pedindo a Ele. Neste salmo, Davi diz: Deus fez com que os meus pés fossem como os da corça e corressem ligeiramente. E Ele adestrou, treinou as minhas mãos para o combate, para a guerra, de forma que o meu braço vai quebrar um arco de bronze. E quando você vai pensar, vou começar pelas mãos, quando você vai pensar que as mãos e o braço do ser humano, eles estão falando sobre força, eles estão falando sobre a individualidade, porque aqui você tem uma única digital. Então você tem na sua mão uma arma única para quebrar o arco do inimigo contra você. E é tão incrível porque arco fala de força, braço fala de força, mão vai guardar a sua arma única. Existe uma arma contra os seus inimigos que só você tem. Lembra? Davi tinha uma arma única contra Golias. Um exército inteiro, cheio de armaduras, de estratégias, não puderam derrotar Golias. Mas Davi tinha uma arma única, uma inteligência única, uma direção única vinda de Deus para aquela situação. E correr, pés, ser ligeiro, vai falar exatamente de atravessarmos essas zonas de conflito e de guerra. Davi também é um expert sobre isso. Por 12 anos, ele foge, ele atravessa um deserto. E sabe, geralmente nós vamos pensar que as pessoas que usaram seus pés para atravessar zonas de guerra, desertos, zonas de conflito, elas vão chegar no final deste momento despedaçados e quebrados. E geralmente essa é a proposta do nosso opositor, do inimigo da nossa alma, que ele canse você no processo. Mas sabe, Davi está testemunhando aqui, ele já escreveu esse salmo, que é o Salmo 18, na velhice, dizendo: no processo eu tive momentos de cansaço, ele vai contar, mas só que Deus fez com que os meus pés fossem ligeiros no processo, porque muitas vezes nós nos paralisamos no processo. Quando você se vê cercado por circunstância, cercado por vozes, cercados por culpa, por acusação, por medo, cercado por caos, então você fala: melhor que eu me paralise. Essa é uma ideia do seu opositor, porque se ele paralisar você, ele ganha tempo. Mas sabe, Davi, ele é ágil. Os seus pés são ágeis em relação ao deserto escaldante. Ele estava ali como fugitivo, mas ele dizia, mesmo do deserto, mesmo fazendo um caminho que não tem nada a ver com o caminho para o qual eu fui ungido, que seria para o palácio, eu vou fazer os meus pés ligeiros sobre esse processo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou fazer os meus pés ligeiros sobre esse processo. E isso tem a ver com agilidade emocional. Porque quantas vezes nós ficamos paralisados diante de situações emocionais que chegam para nós como cadeias infernais, que querem prender você ali num lugar onde você não consegue se movimentar. E Davi fala: é minha opção me manter preso emocionalmente. Esta não é uma chave que o meu opositor tem. Esta é uma cadeia que abre pelo lado de dentro. E ele fala: eu vou ser ligeiro nos processos dolorosos. Então eu quero te propor duas coisas. Olhe para as suas mãos, olhe para a sua digital,
Olhe para o seu braço e fala: eu tenho uma arma de guerra única para esta temporada. Davi tinha 5 pedras lisas de um ribeiro para derrotar o Golias. Eram armas improváveis. Quais são as suas armas improváveis? Conte com elas. Não conte com a armadura de Saul. Conte com as suas armas improváveis. E depois, Davi disse: eu vou chegar ao trono, eu tenho uma promessa, eu acredito nisso. Mas uau, eu não sei quanto tempo vai levar para eu chegar. Mas independente do tempo, eu vou correr no meio do processo. Eu não vou ficar parado quando Saul acertar setas. Eu não vou ficar parado quando os filisteus me amedrontarem como Golias. Eu não vou ficar parado. Ou, aliás, eu vou só até o avião passar. Acho que ele quer contribuir com a sua energia aí. E olha, ele está falando de rapidez, né? Acho que é a frequência que atraiu esse avião passando aqui. Então ele fala: eu não vou ficar parado quando eu posso adorar ao meu Deus no deserto. Eu amo o livro de Salmos porque é o coração de Davi escancarado. Se você quer conhecer o coração de um guerreiro escancarado, é Davi. E ele está falando: eu vou rápido com os meus pés, porque eu vou atravessar. Então a segunda coisa que eu tenho para dizer para você é: seja rápido em atravessar emocionalmente isso que você está vivendo. Tem um livro incrível da Susan David, se eu não me engano, sobre agilidade emocional. Como atravessar rápido. E o livro de Salmos são 150 orações de como você, como Davi, como outros puderam atravessar rapidamente os desertos da vida. Então, suas mãos, quando você olhar para elas, está falando da arma única que você tem para cancelar as armas do seu opositor. E os seus pés, quando você olhar para eles, está falando de andar rápido, de acelerar para atravessar este processo. Deixa eu te dizer, curta aqui este vídeo, se inscreva no canal e ativa este sino. Sabe para quê? Para aprendermos mais com Davi sobre como atravessar.